Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos aproveitar a igreja de pé para ler a palavra. Gostaria de ler em 1 Samuel, capítulo 3. Eu sei que a igreja escolheu o tema em 2 Samuel 22, 29, mas Deus me deu para falar em 1 Samuel, capítulo 3. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 3, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. Amém? A igreja pode sentar. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, glorificar a Deus pela vida do pastor. Deus abençoe, pastor, pela confiança. Muito obrigado. Meus cumprimentos aos obreiros, à minha retaguarda, que o Senhor abençoe a vida de vocês, as missionárias, servas de Deus, Deus abençoe cada uma de vocês, as nossas irmãs aniversariantes, que Deus abençoe, dizer que vocês estão lindas, muito mais que lindas, estão topíssimas. Eu não sei o que é topíssima, mas deve ser um negócio que é mais do que lindo, né? Então, assim, vocês estão topíssimas, mais do que lindas. Eu amei a cor do uniforme, verde com branco. A igreja ficou leve, ficou bonita, ficou clara. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns pela escolha, porque realmente ficou muito linda, está de parabéns. Querida igreja, nós, nessa noite, mais uma vez, estamos aqui para adorar o nosso Deus. E coisas maravilhosas nós já temos ouvido, louvores, nós já temos sentido a presença de Deus, porque Deus está na casa desde o começo do culto. A palavra é uma continuação do que Deus já falou desde o começo do culto. Cada louvor é uma mensagem, cada saudação é uma mensagem, de modo que o culto vai se conectando e a palavra fecha tudo que já foi falado anteriormente. Aqui nós estamos, irmãos, diante de um texto. A igreja escolheu como tema: você é uma lâmpada, ilumine. E o que nós entendemos é que Deus nos chamou realmente para isso, para iluminar. E quando nós vamos entender acerca da lâmpada, desde os tempos mais primórdios, quando a Bíblia fala lá em Êxodo 27, onde Deus institui dizendo para Moisés que agora começaria no lugar santo dos santos, havia o candelabro, aonde era colocado o azeite batido, quando o azeite era prensado. O primeiro azeite já era para iluminação das lâmpadas, porque depois os próximos azeites tinham outra função, mas o primeiro, que era puríssimo, era para iluminar o candelabro, de modo que o lugar ficasse iluminado. E o texto vai dizer que havia, irmãos, turnos de sacerdotes que se revezavam, uns entravam para manter a lâmpada acesa, depois eles saíam e outros entravam, de modo que não se apagava dia e noite. A ordem era: não deixe a chama se apagar, não deixe a lamparina apagar. E aí, quando nós vamos ver, irmãos, o que era que esta lâmpada representava a glória de Deus no meio do seu povo, representava a presença de Deus. E quando nós chegamos aqui em 1 Samuel, nós vamos ver um dos momentos mais difíceis da história, em que o povo de Deus está vivendo um declínio espiritual. O povo de Deus está vivendo um tempo de apatia espiritual e de declínio. A lâmpada, aleluia, está quase apagando. Tem culto, tem sacerdote, tem levita, mas a lâmpada está apagando, aleluia. Aleluia, porque, irmãos, aleluia, não adianta nós mantermos a aparência, tem que ter essência. Não é aparência, é essência. As 10 virgens tinham lâmpada, mas somente 5 tinham azeite, as outras não tinham. Era só uma lâmpada bem polida, bonita, mas não tinha azeite.
De modo que nós precisamos nos preocupar se nós estamos iluminando por onde a gente passa. A Bíblia diz então que nesses dias, você vai ver muito antes no capítulo 1, a mulher chamada Ana, mãe de Samuel, que orava por um filho. Segundo os historiadores, orou quase 25 anos pela vida daquele menino para que Deus lhe desse um filho. Porque Ana só quer um filho, mas Deus quer um profeta. Então Deus deixa para dar Samuel no momento que ele vai se levantar como boca de Deus para uma nação. E neste momento Samuel já está dentro do templo, aprendendo o ofício de sacerdote, aprendendo a fazer culto, quando de repente o texto diz que eles estão deitados. Eli está deitado, Samuel está deitado. Lembra da virgem prudente e da virgem louca? Tudo igual. Tinha lamparina, aleluia, todas estavam vestidas de virgem, todas estavam aguardando, mas a diferença é, Eli está deitado, mas os olhos estão escurecidos. Samuel está deitado, mas ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu aprendi uma coisa, senhores, que a maior dificuldade, aleluia, é você conviver com louco e continuar sendo prudente. Essa é a maior dificuldade, é você conviver com louco e continuar sendo prudente. É você conviver com gente que não tem essência e continuar mantendo a tua essência. É você conviver com gente vazio e continuar cheio da presença. É você conviver com gente frio e continuar aquecendo a presença de Deus. Aleluia. É essa, irmãos, a nossa visão que nós temos que ter. O texto vai dizer que os dois estavam deitados, mas o que nós começamos lá na leitura diz que naqueles dias as visões eram raras e a palavra do Senhor não havia naqueles dias, ou seja, um período de silêncio. Não há boca de Deus, não há profeta que fale a palavra, não há alguém que esteja tendo uma visão da parte de Deus. Os céus estão cerrados, Deus não fala mais. Não é isso não, é que Deus procura alguém posicionado. Sabe o que eu aprendi? Não espere estar pronto não, levanta a si mesmo que pelo caminho Deus te ajuda e você vai fazer a vontade de Deus. Diz que a lâmpada do templo já estava quase se apagando. Ou seja, irmão, aqui nós vamos ver um contexto espiritual. Não há mais visões e a palavra rara. A lâmpada de Deus está quase apagando. Israel está quase ficando sem a presença. Ah, irmãos, mas antes que a lâmpada se apague, Deus já tem alguém pronto. Antes que a lâmpada se apague, Deus já tem um plano. Antes que a lâmpada se apague, Deus já está trabalhando pela vida da igreja. A primeira coisa que eu aprendo neste texto é que diz que a palavra de Deus era rara. A palavra de Deus não tinha mais no meio do povo de Deus. Era porque Deus não estava falando mais, era porque não tinha alguém posicionado para ser a boca de Deus. É porque não tinha alguém, aleluia, posicionado para falar o que Deus mandava. Ontem eu estava numa festividade e o tema era sobre Miqueias 7:7. Miqueias descreve os nossos dias. Quando eu estava lendo, eu disse Miqueias estava em 2026, porque Miqueias diz que nos seus dias os profetas faziam o povo errar, os sacerdotes faziam culto mal feito, os políticos estavam corrompido, o juiz aceitava suborno para dar sentença injusta. Eu pensei que Miqueias estava aqui entre nós vivendo agora. Sabe por quê? Porque este é o tempo que ou você ilumina ou você fica para trás. Aleluia. Irmão, ser lâmpada não é questão, é sobrevivência. É sobrevivência. Aleluia. A palavra de Deus era rara. Era uma crise espiritual. Aleluia. Porque a ausência da palavra, quando a igreja tem ausência da palavra, a igreja é como uma lâmpada enfraquecida. E quando ela está enfraquecida, onde a palavra perde espaço, a escuridão começa a dominar.
Onde a palavra perder espaço, a escuridão começa a dominar. Eu desconfio de crente que é muito animado no louvor e na hora da palavra ele fica mortinho. Aleluia. Oh, aleluia. A hora da palavra não pode ser um momento de fadiga, um momento de tédio. Ore calapaia, porque o salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra é farol alto, é farol baixo. Eu preciso da palavra. Recalabandarapaia. Se não tiver palavra, irmãos, a igreja começa a ficar escura. E sabe o que eu vejo, irmãos? Que a gente ainda está num tempo bom, que no máximo é 1 hora de palavra. Mas você sabia que Paulo, lá em Atos capítulo 26, começou um sermão, era por volta de 7 da noite, era meia-noite, ele ainda estava na introdução? Foi. Tanto é que eu estava sentado na janela com soninho. Caiu, morreu. Aí Paulo foi lá, ressuscitou ele e disse: volta que eu ainda nem comecei a pregar. Não tinha começado ainda não, mas era a introdução da mensagem. Porque o texto vai dizer que depois que Eutico sobe, que Paulo coloca devidamente sentado no lugar onde deve estar sentado. Aí a Bíblia diz que Paulo pregou até a alva, ou seja, até de manhã. Eu achei bem feito para Eutico, que não quer ouvir nem meia hora de palavra, vai ficar a noite todinha e não morra não, que se morrer eu te acordo para você ouvir. Recalabandarapaia, trata de não morrer, porque se morrer eu te levanto para ouvir, mas que vai ouvir vai, mas que vai ouvir vai, recalabaia. Porque a palavra é que nos limpa, a palavra é que nos liberta, é por ela que nós somos alinhados, é pela palavra. É calabandarabaia. Nós olhamos em nossos dias, irmãos, um cenário triste. Estão substituindo a pregação por outras coisas, por show, por dança, por coreografia. Me convidam para umas igrejas aí que tem balé na igreja, o povo baila para lá e para cá. Umas coreografias esquisitas. Aí depois tem uma hora que apaga a luz, eu odeio escuro. Odeio. Tem uma hora que apaga a luz, aí começa aquele negócio, eu digo: Jesus, o que é isso? Quando chega a hora da palavra, o pastor diz: a irmã tem 20 minutos, irmão. Irmão, olha... De verdade, para mim, isso não é ofensa. Ele está rejeitando o Espírito Santo. A igreja está rejeitando as verdades de Deus que liberta. O que a palavra diz? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, aonde a palavra não tem acesso, as coisas começam a ficar escuras. Acenda a candeia. Acenda a candeia, porque a candeia mostra até o que está escondido. Aleluia! Eu estava pedindo a Deus sobre a minha casa, que Ele me mostrasse algo que eu já estava desconfiada. E a semana passada eu fiz 3 jejuns pedindo a Deus. E o Senhor me deu e me mostrou o que eu já imaginava. Porque a palavra é candeia. Onde tem candeia nada fica escondido. Onde tem candeia nada fica escondido. Recalabandarapaia, acende a candeia. Recalabandarapaia, Ele vai entrar na tua casa e vai mostrar onde é que o adversário está se escondendo. Recalamandorebachorabas. Acende a candeia, porque nada fica escondido. Deus revela. E eu quero nesta noite ser boca de Deus para a vida de alguém, mulher. Está preparada para o que Deus vai te mostrar? Vai te chocar, vai te chatear, mas Ele diz: eu vou abrir teu olho. Recalabandarapaia, eu vou te mostrar onde é que o
A palavra candeia. A palavra ilumina. A segunda coisa que eu vejo nesse texto: negligência apaga a lâmpada, gente. Eu fiz um estudo sobre o Espírito Santo e eu chorava enquanto eu fazia aquele estudo. Você sabia, irmãos, que resistir ao Espírito Santo é pecado? Quando o Espírito Santo fica conversando com você e você resistindo à voz dele, vai orar e você não vai, vigia e você não vigia. Resistir ao Espírito Santo é pecado. Nenhuma apostasia é de um dia para a noite, irmão. Toda apostasia é gradual, é lenta, é sutil. Crente não cai, crente vai caindo. Sansão não caiu o dia que Dalila colocou ele no colo, não. Ele caiu quando ele já desceu para Gaza. Ele já começou a cair. Negligência apaga a lamparina. Sabe, irmãs, nós não podemos viver de aparência, de beleza. A igreja vive de poder e santidade. E eu olho para uma multidão de mulheres dos nossos dias. E nós ficamos tristes, porque hoje é só um grupão de louvor, mas o círculo de oração é bem reduzido. Nós não temos mais, aleluia, gente apaixonada pelas manhãs de oração. Não temos mais mulheres com marcas nos joelhos, aleluia, disposta, aleluia, a pelejarem pela sua casa e pela igreja do Senhor, aleluia. Nós queremos viver de aparência, mas esta noite o céu está nos convidando. Não negligencie a oração, não negocie santidade, não negocie oração, não negocie uma vida com Deus, aleluia. Porque o que nos sustenta, irmãos, o que nos sustenta é essa comunhão com Deus, esse relacionamento estreito, aleluia, com o Senhor. Deus não quer um relacionamento, irmãos, de patrão e empregado. Quanto mais bonzinho você for, mais você vai ser recompensado, não. Ele quer um relacionamento de pai e filho, que o filho vai para a presença porque tem vontade de estar perto do pai. Eu sempre digo, irmão, que não tem filho queridinho, nem filho preferido, mas tem filho que prefere o pai. Não tem filho preferido, mas tem filho que prefere ficar com o pai. E quem prefere a presença vai viver o que ninguém viveu, vai viver coisas extraordinárias. Então, negligência apaga a lamparina. Sabe, irmão, quando você medita na parábola das 10 virgens, tem tantos segredos naquela parábola. Sabe qual é um dos segredos? Que quando o noivo voltou, que as virgens prudentes já começaram a entrar, as loucas disseram o que para elas? Dai-nos do vosso azeite. Porque, irmão, azeite não se reparte não, tá? Não adianta colar na irmã cheia do poder, porque não tem jeito não, irmão. Ou você busca para você, ou você vai ser só um acompanhante da noiva. Porque tem gente, pastor, que é só acompanhante da noiva. É a carona só. Então, as loucas disseram, dai-nos do vosso azeite. As prudentes disseram, não, para que não falte a nós e a vós. Aí sabe qual é o detalhe? Diz, tendo elas ido comprar. O que é que isto me revela? É que elas sempre souberam onde vendia. Por que elas foram comprar? Por que elas foram comprar? Porque elas sabiam onde vendiam e elas tinham com o que comprar. Elas simplesmente negligenciaram. Sabe o que significa isso? Uma falsa confiança. Ainda dá tempo. Eu ainda tenho muito tempo. E depois eu começo a ter uma vida de oração. Depois eu começo a me comprometer com os cultos de oração. Depois eu faço, e assim nós vamos fazendo, irmão, achando que vai dar tempo. Você não está vendo, irmão, o cenário que nós estamos vivendo. Você não está vendo a guerra se alastrando. Olha a Nigéria, eu chorei olhando as cenas da Nigéria, aquele povo apanhando, pai, filho, mãe, uma mulher ali, irmão, sendo espancada. Olha as barbaridades que está acontecendo. Ou você é lâmpada,
gente que está uma lâmpada meia fase. Ela nem está totalmente acesa, nem totalmente apagada. E esse é o problema. As loucas sempre souberam onde era que tinha azeite. Mas elas negligenciaram o tempo de buscar o azeite. Nós estamos vivendo uma falsa confiança. Tem tempo ainda. Dá tempo eu cuidar primeiro de mim, da minha saúde, do meu corpo, da minha beleza. E vai indo assim. E a alma na UTI. E a lamparina se apagando. Só está iluminando aqui porque tem muita lâmpada. Então, se tem muita lâmpada, o lugar ainda fica claro. Mas se deixar sozinho no lugar, é treva pura. Você não faz ideia como eu temi para trazer essa palavra. Porque eu disse, Deus, eu sei que é final de festividade. E a igreja está esperando aquela palavra que vem para dar um boom e fechar com chave de ouro. Pois é, então come, porque a palavra é essa. Deus está dizendo, acorda, igreja. Antes que a lâmpada se apague, antes que a lâmpada se apague, acorda, igreja, antes que a lâmpada se apague. Irmão, Deus tem um negócio com a lâmpada. No livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 15, vai falar sobre Davi ter ido para a guerra com seus homens. E quando Davi vai para a guerra com seus homens para lutar com mais 4 gigantes. Irmãos, observe, quando Davi foi vencer Golias, que ele leva 5 pedrinhas, era porque Davi estava dizendo, se eu errar a primeira, eu ainda tenho mais 4. Não, irmão, se ele errasse a primeira, acabou. Tinha chance não. Não tinha não, irmão. Aquelas 4 tinha propósito. Porque quando você vai ver em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 15, vai dizer que ainda tinha mais 4 gigantes. Sabe por quê? Porque o diabo bota ovo e vira filhote. É, irmão. O diabo bota ovo e sai filhote daqueles ovinhos. É terrível, irmão. Você matou um gigante. Ai, tô bem, irmão. Tô feliz. Então, irmão, vai começar a orar de novo. Porque já deve ter algum filhote sendo incubado. Para daqui a pouco crescer. Oh, aleluia, é forte, mas é isso mesmo. A nossa vida tem sido isso, a minha vida tem sido isso. Aí o texto vai dizer que quando Davi está pelejando contra um gigante, porque desses 4 tem um, irmão, que tem 24 dedos. 24 dedos. A criatura era tão bizarra que tinha 24 dedos. O texto vai dizer que Davi está lutando contra um gigante que só a ponta da espada dele já pesava não sei quantos quilos. E o texto diz, e Davi se cansou. Davi se cansou. E na hora que Davi se cansou, que o gigante pensa que vai dar o tiro de misericórdia, levanta um valente chamado Abissai. Abissai levanta, vai lá, mata o gigante, depois olha para Davi e diz, Davi, nunca mais você vai sair à guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Ei, esta noite Deus manda dizer, tem gigante tentando apagar a lâmpada, eu te dou estrutura, eu te dou graça, eu te dou poder e unção. Abissai disse, nunca mais cessar a guerra conosco, para que a lâmpada de Israel não se apague. Aleluia, e matar os outros gigantes que faltavam. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que Deus tem um compromisso, aleluia, conosco e com a palavra dele. E nós, irmãos, nós somos portadores desta palavra, nós somos representantes de Deus. Eu fico maravilhada com um fato que aconteceu na vida de Billy Graham, um dos grandes pregadores que foi contemporâneo nosso. Billy Graham, certa vez, alguém disse assim para ele, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos?
porque Billy Graham era muito conhecido em toda a América, tinha acesso livre à Casa Branca, fazia reunião semanal para falar da Bíblia dentro da Casa Branca, evangelizou todos os artistas, todos os presidentes, era amigo de Billy Graham. E um dia disseram para ele: por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Sabe o que Billy Graham disse? Você é louco, eu vou me rebaixar a presidente, eu sou embaixador de Cristo, eu vou lá me rebaixar a presidente, eu sou embaixador de Cristo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou lâmpada, eu sou lamparina, recalabandarapaia. Você precisa manter a tua lâmpada acesa, é questão de sobrevivência. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 8, vai falar de quê? Da parábola da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, era como se fosse o seu dote de casamento e tinha também um valor sentimental. O texto diz que ela perdeu uma. A primeira coisa, ela percebeu que perdeu, porque tem gente que a lâmpada já apagou e ele nem percebeu que apagou. Perdeu a sensibilidade com Deus. Não tem mais a sensibilidade de perceber que não ilumina mais como iluminava. Que não brilha mais como você brilhava. A mulher percebeu. A segunda coisa, ela foi procurar. Irmão, e não é procurar igual quando a gente era criança, que a mãe dizia, vai procurar. A gente olhava por cima e voltava e dizia, não achei não. Ela dizia, se eu achar, eu faço o quê? Esfrego na tua cara. As mães diziam isso, era mãe raiz, né? Aquela que era as mães boas, irmão. Aquela que era umas mães boas. Era das boas. Menino, o que tem para comer, mãe? Comida. Não quero isso, fica com fome. As mães raiz. A mulher foi procurar diligentemente até encontrar. Mas o que ela precisou para procurar? Já que as casas da Palestina eram casas escuras que não tinha porta nem janela, a iluminação era pouca, ela precisou de uma lamparina. E ela tinha a lamparina à mão. O texto vai dizer, ela pegou uma lamparina, acendeu e procurou até achar. E depois de achar, chamou as amigas para comemorar. Deixa de preguiça, pega essa lamparina e vai varrer aquela casa até encontrar o que é que foi perdido. Deixa de preguiça, levanta e vem para a oração. O meu marido dirige igreja, eu sou do setor 44, setor de Francisco Morato. E eu lembro que agora no carnaval, eu estava na oração no sábado, que seria anterior ao carnaval, na próxima segunda, terça. E durante a oração do sábado de manhã, a consagração, eu estou lá orando, e Deus começou a falar comigo como um amigo que vem, começa a conversar. E Deus me dizia assim, minha serva, meu povo oferece o resto para mim. Meu povo oferece o resto do tempo. Meu povo oferece o que sobra. Meu povo oferece só a sobra. Você está vendo o carnaval, as pessoas estão dando o seu sangue pelo carnaval. O meu povo mal vem aos cultos. E quando vem, ele espera chegar pelo menos com meia hora. Irmão, quem chega atrasado no culto roubou a Deus, sabia? Você roubou meia hora de culto, trate de pagar no próximo. Porque se essa conta aumentar, teu nome vai para o SPC. Vai, Jesus vai dizer, quando você for pedir, Senhor, o Senhor disse, você está com uma dívida aqui. A fatura vai chegar, irmão. Talvez dê para parcelar. Mas algumas vezes o Senhor vai dizer, não vai parcelar não, vai pagar tudo de uma vez. Oh, aleluia. E Deus me disse, o meu povo oferece o resto. Você vai convocar a igreja para um culto matutino. Eu falei, Senhor, o Senhor se acalme. Que o povo não está vindo nem de noite. Quanto mais de madrugada. E irmão, e aquilo ali me perturbou. Fui para casa, eu disse, não, Jesus, negócio é esse culto matutino. A gente conhece culto matutino, quem aqui conhece? Muitos lugares tem, no Nordeste, eu sou do Nordeste, lá tem até hoje, na João Pessoa, Recife, até hoje existem os cultos matutinos. Bahia, que eu fui agora no final do ano, tem culto matutino. E o Senhor me falou desse culto matutino. Eu falei, Senhor, mas assim, do nada, assim.
O Senhor falou assim: eu quero um sacrifício da igreja. Eu quero um sacrifício da igreja. E sabe o que aconteceu? Eu chamei meu esposo, eu falei: olha, Deus falou isso comigo. Podemos fazer? Ele disse: pode. Falei: então vamos convocar a igreja. Isso no sábado, no domingo eu já estava colocando nos grupos. Irmãos, terça-feira de carnaval, nós vamos ter um culto matutino, vai começar às 10:45. E os irmãos ficaram assim, um olhava para o outro, e os irmãos que estavam ouvindo diziam assim: mas como é que vai ser isso? Eu disse: eu não sei, o Senhor disse que quer um sacrifício. Que o povo de Deus está muito preguiçoso. E aí, irmãos, eu só lancei e depois eu fui para as madrugadas. Falei: olha, Senhor, se isso foi do Senhor, o Senhor vai pôr no coração dos irmãos. E pelo amor de Deus, Jesus, não me deixe ficar envergonhada. E aí, irmãos, quando chegou na terça de carnaval, eu levantei 4 da manhã, preparei um café, porque a gente depois faria um café para os irmãos. Preparei um café, eu moro no município de Franco da Rocha, eu tinha que ir para Morato, que é o outro município, e eu levantei 4 da manhã, preparei o que tinha que preparar para levantar, e eu disse: Jesus, agora é eu e o Senhor, vamos lá ver como é que vai ficar esse negócio. E nós espalhamos banho até para pessoas de outras igrejas também, e o povo dizia: irmão, vem, porque Deus tem uma bênção. E ali, irmãos, eu comecei a convocar. Quando eu cheguei na porta da igreja, ainda não era 5 horas da manhã, já tinha gente nos carros esperando. O culto foi uma bênção, foi lotado. Deus moveu gente de tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque Deus manda dizer: deixa de preguiça, faz um pouco mais, faz um pouco mais. Recalabandarapaia. Porque se a gente só fizer o que manda, a Bíblia chama a gente de servo o quê? Inútil. Ai, mas não gosto que me chame de inútil, não. Não sou eu, é a Bíblia que está chamando. Eu mesmo não tenho nada a ver com isso. É a Bíblia que está dizendo que é inútil. Só faz o que manda. Irmão, e para a glória de Deus, foi um culto tão tremendo que os irmãos, a gente combinou para terminar às 7 da manhã. A gente não conseguia terminar o culto, tamanho foi a glória de Deus dentro daquela casa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está dizendo: preguiça é pecado. Negligência é pecado. E quando às vezes alguém está com a sua lâmpada apagando e quer procurar culpado, pois eu protejo minha lâmpada de todo jeito, irmão. Eu duvido alguém vir se meter para apagar. Você é responsável para proteger a unção que Deus colocou na tua vida. Você é responsável para guardar o que Deus te entregou. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto. Observe bem, Deus escolhe falar com Samuel. Alguém sensível, disponível e ensinável. Eu vou repetir, Deus escolhe falar com Samuel. Alguém disponível, sensível e ensinável. Na minha oração eu sempre peço: Deus, me dê um coração ensinável. Me dê um coração ensinável. O barro, quando fica duro, irmãos, não serve mais não. Que você tenha um coração ensinável. Por que Deus escolhe chamar Samuel? Porque Eli já está ficando insensível para as coisas de Deus. Não é só pelos olhos estar escuro, porque ali falava da idade, mas falava também do sentido espiritual, porque Eli estava vendo seus filhos fazendo coisas horrorosas e não corrigia, não denunciava, não castigava, e Deus estava dizendo: Eli já tem um coração duro, insensível, agora eu vou falar com alguém que tem um coração ensinável e sensível à minha voz. Você sabe, irmãos, que hoje nós vemos muitas pessoas tomando caminhos terríveis no meio do povo de Deus. Aí você chega para ele e diz assim: irmão, você acha que Deus quer você assim? Ele diz assim: não, meu coração não me condena. Eu não estou sentindo. E se o sentidor tiver com defeito? Porque às vezes acontece. O sentidor está com defeito. Não tem mais sensibilidade para ouvir Deus. Você está pensando que Deus vai ficar lutando com a gente até quando? Lá no livro de Gênesis capítulo 6, o Senhor diz assim: eu não ficarei para sempre, o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Lá em Apocalipse, uma das igrejas, o Senhor diz assim: eu estou na porta e bato. Ele não está falando com ímpio, ele está falando com a igreja que fazia culto e deixava Jesus do lado de fora. Oh!
gente sensível. Aonde estão as lágrimas para o avivamento? Aonde está o quebrantamento e dizer: Deus, a culpa é minha, a igreja está fria, porque eu não oro mais. Nós somos a geração dos olhos secos, que não chora mais pela presença. Nós somos a geração que diz: estamos aguardando dos maiores avivamentos, porque todo mundo tem profetizado que vai acontecer um grande avivamento, que o Brasil vai ser o palco desse grande avivamento, desse jeito que a gente está vendo. Sabe a primeira coisa que nós precisamos? Nos arrepender dos nossos pecados. Clamarmos a Deus como culpados, porque vemos a nossa geração se perdendo. Olhamos em nossos dias e nos gloriamos porque temos uma porcentagem grande de evangélico, mas o Brasil mergulhado neste caos que você está vendo. O Brasil é o 5º país do mundo que mais se comete feminicídio, onde mulheres são mortas. O Brasil é o 5º país do mundo onde mais se consome pornografia. O Brasil é o 2º país do mundo onde mais se consome cirurgias estéticas. Com que a nossa geração está preocupada? E nós, como igreja, fazemos o quê? Terceirizamos a culpa. Deus diz: entra naquele quarto, se joga no chão, bate no peito e diz: Deus, eu sou culpado. Eu me arrependo dos pecados. Eu me arrependo, Senhor, até dos pecados, aleluia, que não foram intencionais. Mas nós estamos mergulhados no nosso eu. Aleluia. Fazemos festa para nós mesmos. Oh, fazemos hinos de um para o outro, cantando sobre nós. E Deus dizendo: quando é que você vai cantar daqui para cima? Rebandarabaçoia calabanha. Sensibilidade, irmão, a igreja precisa voltar a ter sensibilidade. Eu vi uma coisa interessante, irmãos. Um dia eu passei por um vídeo da internet e tinha um trecho de um louvor. E o louvor era muito lindo, a letra. A voz, então, fenômeno. E eu escutei aquele trecho do hino, achei lindo, mas de repente acendeu uma luzinha assim, que não bateu muito não. Falei: não sei o que está estranho, mas algo de errado não está certo. E aí, passei por aquele vídeo. Pouco tempo depois, eu vi um outro vídeo de uma pessoa, um pastor, falando a respeito disso, do mesmo vídeo, e dizendo: irmãos, este louvor na internet, ele tem não sei quantas 1000 visualizações. Esse louvor está estourado na internet. E sabe o que é que o povo comentando embaixo? Meu Deus, que unção nesse homem. Meu Deus, eu vejo Deus na vida desse homem. Aí você diz: irmão, o que tem de errado? O que tem de errado é que o homem não existe, ele é criação da IA. Já viu o japonesinho que canta bonito na internet? Pois ele não é de verdade, não. Ele é uma mentira, ele é um boneco. E o povo dizendo: esse aí vai longe. Vai. Eu vi comentário, irmão, desse tipo: esse aí vai longe. Esse aí Deus vai honrar. Meu Deus, minha gente, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo nem paciência. O que a gente precisa é ser sensível. Nós vivemos no tempo do engano, da mentira. Oh, aleluia. Deus está dizendo: acende a candeia, para que Satanás não traga engano para a igreja. Recalabandarabaia. Acende a candeia. O engano está generalizado. Nós estamos hoje ficando maravilhados com talento, mas no céu ninguém vai ser conhecido pelo talento, vai ser conhecido pelo caráter. Vai ser conhecido pela vida que ele tinha com Deus, não é pelo talento, não. Recalabandarabaia. Mas a gente está ficando empolgado com talento, com coisa bonita, e Deus dizendo: não. O que me atrai não é talento,
é caráter, é gente quebrantado, que chora e que se coloca como culpado pelo povo. Lembra de Daniel, capítulo 9 de Daniel. Daniel faz uma oração e diz: Senhor, o nosso rosto está corado de vergonha pelos nossos pecados. Daniel estava em pecado? Não, mas ele se colocou no meio do povo. Ele disse: Senhor, nós clamamos, não conforme a nossa justiça, mas conforme a tua misericórdia, porque em nós não tem justiça, irmão. Nenhum de nós aqui é bonzinho. E eu já disse isso aqui uma vez, eu vou repetir, irmãos. Só deu esses vasos bonitinhos porque o oleiro é bom. Porque se o oleiro não fosse bom, não tinha prestado um. Irmã, não diga isso não, digo. Só deu esses vasos bonitinhos porque o oleiro é bom. Eu não gosto muito disso não, mas eu vou aproveitar que é para dar uma emoção. Diga para alguém que está do seu lado: só deu esse vaso bonitinho porque o oleiro é bom. Não é não, irmã? Só deu esse vaso bonitinho porque o oleiro é bom. Porque se o oleiro não fosse bom, irmão, oh, aleluia, glória ao oleiro que sabe pegar material barato e ruim e fazer coisa boa, adora, 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 porque o céu está aberto, a lâmpada está acesa. Deus escolhe gente disponível, sensível e ensinável. Saia daqui fazendo essa oração: Deus, me ajude a ser disponível, sensível e ensinável. Última coisa para mim encerrar: a lâmpada se mantém acesa com obediência e respeito. A lâmpada se mantém acesa com obediência e respeito. Sabe por quê? Porque quando o texto diz: antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. Samuel escutou a primeira vez que Deus chamou. Ele só não tinha discernimento ainda, pela pouca idade, porque ele não tinha experiência ainda. Mas ele ouviu a primeira vez. E sabe o que eu quero imaginar? Que Eli estava do lado e Eli não escutou não. Mas Samuel escutou a primeira vez que Deus chamou. O texto diz que ele se levantou e foi direto para Eli e disse: me chamaste? Ou seja, Deus quer que nós tenhamos obediência e resposta rápida. Não fica protocolando: depois eu respondo, depois eu faço. Irmãos, eu senti fortemente daquele culto matutino. Se eu não obedeço a ordem de Deus, faz na terça no carnaval, eu fosse pela minha incredulidade, eu tinha pecado contra o Senhor. Porque naquele dia, eu vi pessoas dizendo: irmã, Deus me renovou neste culto. Eu precisava deste sacrifício para poder ser renovado pelo Senhor. Deus se agrada, irmãos, de obediência. Então, o que mantém uma lâmpada acesa é obediência e resposta rápida. Samuel se levantou e foi ouvir a voz de Deus. E olha que o que Deus falou para Samuel não foi fácil, não. Imagina, Eli está treinando Samuel para sacerdote. Tudo que Samuel sabe foi Eli que ensinou. E Deus disse: eu tenho uma mensagem contra Eli, é você que vai entregar. Você já imaginou o que é isso, irmão? O homem que está te treinando, tudo que você sabe foi ele que te ensinou. E a mensagem é para ele: vou destruir tua casa, toda a tua descendência. Então, irmãos, que nós nesta noite tenhamos obediência. O que mantém lâmpada acesa não é aparência, não é falar bonito, é essência que mantém lâmpada acesa, é azeite que mantém lâmpada acesa. Então a ordem é: você é uma lâmpada, ilumine, cumpra seu papel, cumpra a sua missão, porque a lâmpada foi feita, foi para iluminar. A lâmpada foi feita, foi para iluminar. E sabe quando a gente tem esse negócio de falar assim: Senhor, eu não queria estar lá na frente, Senhor. O Senhor podia ter chamado o outro. Ele diz assim: então, lâmpada é para colocar onde? Embaixo do velador? Embaixo da cama? Aí a gente fica, sabe, uma falsa humildade. Eu não queria estar lá na frente, porque eu sou tão humilde. O Senhor diz: lâmpada a gente coloca onde? Lugar centralizado. Você é lâmpada e Deus te chamou para iluminar. Irmãos, que Deus abençoe a igreja nessa noite em nome de Jesus.
Essa é a palavra de Deus, sem rodeio, sem fazer voltas. Essa é a palavra de Deus. Antes que a lâmpada se apague, corra para obedecer a voz que te chama. Antes que a lâmpada se apague, corra para obedecer o Senhor. Igreja, nós precisamos iluminar. Irmãos, para concluir, olha como o mundo está precisando de lâmpada. Eu orei a Deus durante muito tempo que eu queria fazer parte da comissão de visita nos hospitais. Quanto tempo eu esperei e eu não conseguia entrar nas comissões. Falava com um, falava com outro. Elas diziam, a equipe está pronta. Você ainda não fez capelania, não tem como. E eu sempre insistindo, eu jejuando. Jesus, eu quero. E Deus me deu essa vitória agora há 2 semanas atrás. Uma irmã mandou um e-mail com meu nome lá para o Hospital Albano de Franco da Rocha, para colocar na campanha de visita, e o hospital aceitou, e eu estou lá fazendo as visitas. Sexta-feira agora, nós entramos dentro de um quarto. Quando a gente acabou de entrar, uns jovens de 20 anos, irmão, sabe o que eu vi? Lá no Albano de Franco da Rocha, no 3º e no 2º andar, quase tudo é acidente de moto. Vocês que têm moto, trata de vigiar. Não fica com brincadeira de morrer, não. Porque tem gente que fica numa moto brincando de morrer. Irmão, tudo acidente de moto. O rapaz lá com as pernas tudo cheias de gaiola, os braços, um acidente horroroso. Quando a gente acabou de entrar no quarto, ele sozinho naquele leito, eu já vou concluir. E ali, quando a gente acabou de entrar, aí aquele moço olhou para nós chorando e disse, olha, nós nos apresentamos, somos da campanha, somos da visita religiosa, trazemos uma palavra de conforto, você aceita uma oração? E ele disse assim, acabei de ligar para minha esposa e dizer para ela que eu preciso voltar para Jesus, porque eu sou desviado. E eu disse, então nós vamos orar pela tua vida. E sabe o que ele disse? A mãe dele morreu com 20 anos em cima de uma moto. A mãe dele morreu num acidente de moto quando tinha 20 anos. Deixou ele com 2 anos. O ciclo se repetiu. Ele agora com 20 anos, o diabo ia tirar a vida dele também. Mas a gente ganhou ele para Jesus. Ei, seja lâmpada. Seja lâmpada. Ilumine. Recalabai, a igreja se coloca de pé. Permissão do pastor. Aleluia. Aleluia. Eu quero nesta noite convidar, se tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus. Se as irmãs tiverem um louvor aí bem bonito, prepara um louvor aí para a gente concluir para a glória de Deus. Mas enquanto, aleluia, as irmãs se preparam, tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém afastado da igreja, é noite de reconciliação. Você é lâmpada, ilumine. Oh, aleluia, Deus quer fazer você iluminar. Tem alguém nesta noite para tomar a decisão, aleluia, de voltar para Jesus, está afastado. É noite de retorno, é noite de aliança. Não saia nesta noite sem fazer uma aliança. Nós queremos te abraçar. Recalabandarapaia. Tem alguém nesta noite, aleluia, aleluia. A moça de jaqueta branca está aceitando, querida, ou retornando. Você pode glorificar a Deus. Olha lá, mais uma alma chorando. A graça acompanha. Tem mais alguém, tem mais alguém. Venha, 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 venha. Venha, Jesus te ama. Rabachorabacalabai. Rabachorabas. Enquanto a gente adora, se tiver mais alguém, venha que a gente vai te esperar. Se você estiver perto de alguém aí que você sabe que está afastado, convida ele para vir à frente, convida ele. Olha ali a mulher chorando, irmãos. Uma alma chorando. Deus está iluminando tua vida esta noite, minha querida. Todas as trevas estão sendo dissipadas nessas vidas. Recalamachorabas. Se tiver mais alguém, nós vamos te aguardar. Pode vir. Enquanto a gente adora, você vai vindo. Orebachorabahassorecalamai. Rabachorabahas. Rabachorabahas. Rabachorabahas.
Esta noite o céu está fortalecendo a igreja. Você é lâmpada, ilumine antes da lâmpada se apagar. Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome antes que a lâmpada se apague. Ele te chama pelo teu nome. Recalabachorabas. Arabassorebas. Maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol, a terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande. Declare, declare que Ele é grande. Não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. Oh, aleluia. E não existe outro Deus tão grande assim. Arabachorabás. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Agora. Sol da justiça. Agora. Agora. A presença te abraça. Reia calabaraba calabandarapaya. Seja cheio agora. Agora. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Dê um abraço em alguém. Dê um abraço em alguém. E diga para ele: ilumine, ilumine, ilumine. Você é lâmpada, ilumine. Rebachorabacalabachorabandarahaya. Porque ele Rebachorabacalabandarapaya. Ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. O grande é o sol, tá na casa. O grande é o sol, tá na casa. Grande. Vai pra casa debaixo da presença. Vai pra casa abraçado com a presença. Ali vem mais uma alma. Ali vem mais uma alma. Recalabandarapacalapaia. Reia calabandarapaya. Se você pode adorar, adore. Se você pode adorar, adore. Recalabachorabacalapaia. A presença está na casa. A presença está na casa. A presença está na casa.
ADPERUS Jardim Rincão. Desde 1969, abençoando a região.